Prezados alunos do curso de Administração e Ciências Contábeis do Centro Universitário de Paulínia, bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina Processos Decisórios. O conteúdo de hoje será tipos, níveis e estilos de tomada de decisão. Bons estudos! Na aula de hoje, teremos 3 tópicos de conteúdos para serem tratados. O primeiro deles abordará os tipos de pensamento. Dentre este, falaremos do pensamento linear e do pensamento sistêmico. O segundo tópico do nosso conteúdo trata-se dos níveis de tomada de decisão e, sobre ele, falaremos dos níveis estratégico, tático e operacional. E o terceiro e último tópico da nossa aula vai tratar dos estilos de tomada de decisão. Antes de iniciarmos, propriamente dito, a discussão sobre os diversos tipos de pensamento, e falaremos sobre o pensamento linear e o pensamento estratégico, a gente vai conversar um pouquinho sobre os pressupostos básicos que norteiam, a nossa maneira de pensar, ou em especial a maneira de um administrador pensar hoje, Então, falamos da tomada de decisão e, quando falamos da tomada de decisão, é um processo extremamente complexo e difícil, em qualquer que seja o espaço. No ambiente organizacional, este processo de tomada de decisão torna-se algo mais complexo ainda e mais incerto, porque, visto que os negócios empresariais, eles se dão num ambiente extremamente diverso, num ambiente extremamente conturbado, globalizado e extremamente relacional, Então, as coisas que acontecem nas organizações estão cada vez mais umas relacionadas às outras, Quer dizer, os problemas com os quais as organizações se deparam hoje são extremamente relacionais, E quando a gente fala que um problema é complexo, o que a gente está querendo dizer é exatamente exatamente isso, é que um problema complexo é aquele problema que tem relações extremamente diversas, com diversos temas, com diversas áreas, com diversos setores, Então, o processo de decisão, o pressuposto básico do processo de decisão, em especial no contexto em que as organizações estão vivendo hoje, é um processo que tem uma natureza de grande complexidade, E essa complexidade, obviamente, exige que os administradores, os gestores, tenham uma boa leitura e interpretação da realidade, Ou seja, que eles saibam, analisar o que está à sua volta, Em especial os fatores que afetam o ambiente externo, e que saibam, a partir desta análise, decodificar todas essas informações para transformá-las em informações concretas para favorecer o processo de tomada de decisão. Então, são pressupostos extremamente interessantes, porque vamos falar de pensamentos, de tipos de pensamentos que podem nortear o nosso processo de decisão, e aí já partimos do pressuposto de que o pensamento que deve nortear o nosso processo de decisão deve ser um pensamento em que abarque, toda esta complexidade. Então, a tomada de decisão requer uma consideração extremamente importante sobre tudo isso que nós estamos falando. Considerar o ambiente externo, considerar os fatores que afetam esse ambiente externo, considerar como esses fatores podem interferir e impactar no ambiente organizacional como um todo. Uma vez entendido, esses pressupostos básicos que exigem um tipo de pensamento específico, nós podemos agora iniciar a nossa discussão sobre quais tipos de pensamento nós podemos adotar num processo de tomada de decisão. Então, basicamente, há 2 tipos de pensamento que norteiam esse processo de tomada de decisão. O primeiro tipo de pensamento é o que a gente chama de pensamento linear. É uma abordagem simplista para a solução de problemas. Então, o pensamento linear é aquele pensamento que a gente costuma dizer que ele segue uma linha
reta, né? Então, tem uma causa e, portanto, ele tem um único efeito. Ocorre que a gente verificou, né, pelos pressupostos básicos que a gente viu no slide anterior, que as empresas não são simplistas, que as empresas não têm, que os problemas que ocorrem nas organizações não são simples, né? Eles ocorrem, embora ocorram e apareçam e surjam numa determinada área específica, eles acabam tendo relações e implicações diretas com diversas outras áreas e setores da organização. Então, a abordagem linear de pensar que o problema surgiu e que ele tem uma causa e que resolvendo essa causa resolve-se o problema e que isso resolveu, isso não vai impactar em absolutamente nada, esse modo de pensar hoje não comporta o que as organizações estão vivendo, né? Então, o pensamento linear ele até serve, dentro do contexto organizacional, para problemas programados, né? Para modelos de tomada de decisões programadas, em que já estão lá nas rotinas organizacionais e que já têm soluções previamente definidas para esses problemas, né? O pensamento linear é o pensamento diverso, completamente diferente do pensamento linear. Ele entende a organização como um grande sistema, ele entende que tem nesse sistema as coisas e os elementos estão interrelacionados. Esses elementos se relacionam e há uma interdependência entre eles, portanto, há uma relação em que ao resolver um problema ou ao problema, né, resolver esse problema, eu certamente vou estar provocando alguma coisa nos demais elementos que integram esse sistema. Então, o pensamento sistêmico, vejam, ele é muito mais complexo, ele tem uma abordagem muito mais contemporânea para resolver o problema. Ele é mais próximo do que as organizações estão vivenciando hoje, dos problemas que elas enfrentam hoje. Então, em especial, quando estes problemas são problemas que fogem, né? que nunca ocorreram na organização, que são problemas novos, que a organização ainda terá que levantar, que terá que diagnosticar com mais clareza como é este problema. Então, os dois tipos de pensamento, obviamente, são usados no processo de tomada de decisão, mas o pensamento sistêmico, hoje, ele representa mais a forma como as organizações estão enfrentando hoje a realidade. Vamos detalhar um pouquinho mais, né, como é que ocorre o pensamento linear. Então, como a gente já comentou, o pensamento linear é aquele em que admite, né, que as coisas são extremamente simples, que os problemas são extremamente simples e que são fáceis de serem resolvidos. Há uma causa, há um problema e há uma solução, né? Então, cada problema vai ter uma única solução. A solução afetará apenas a área em que o problema ocorreu e não o restante da empresa. Então, vejam, ela é pontual, né? O pensamento linear é pontual. Ele entende os problemas organizacionais como sendo problemas únicos, isolados, né? Como se aquele problema ocorresse e começasse e acabasse e única e exclusivamente num determinado local. O pensamento linear também admite que, uma vez implementada a solução, ela vai ser válida e pronto, não vai existir uma outra causa para provocar um outro problema naquele problema que já foi resolvido. Então, é extremamente uma visão muito linear e muito direta de que os problemas, uma vez ocorridos, não ocorrerão mais, né?
E os problemas são vistos, né, como algo discreto, singular e único, né? Então, vejam, é uma abordagem que ela cabe no contexto organizacional para problemas simples, operacionais, rotineiros e que não requerem, né, e que não têm, que são pontuais, que são isolados de um contexto maior. Né? Então, estão muito relacionados às rotinas, às operações mais simples que ocorrem no contexto organizacional. Bom, qual que são os principais problemas que nós podemos observar quando adotamos o pensamento linear? Bom, o primeiro deles, a gente já comentou, né, é que na grande maioria das vezes, né, a solução não afeta apenas a área onde o problema ocorreu, né? Ela afeta também toda a empresa. Então, se eu uso o pensamento linear, né, para tomar uma decisão, né, o que pode acontecer com os seus resultados? Eles são extremamente imprevisíveis, ou seja, né, eu tomo aquela decisão e o resultado, né, ao tomar aquela decisão, o resultado daquela decisão, ela é imprevisível. Eu não sei o que vai acontecer. E eu também, como tomador de decisão, não considerei as implicações que esses resultados possam ter com outras áreas. Até porque o meu pensamento não permite que o pensamento que eu adotei para tomar essa decisão não permite que eu faça essas relações, né? Então, eu acabo tomando uma decisão que provavelmente, né, daqui a algum tempo, eu vou ter outros problemas, às vezes até maiores e mais difíceis de serem resolvidos, porque no momento em que eu, né, deveria ter pensado que esse problema teria outras implicações, eu não pensei. Então, este é um problema grave no pensamento linear. O outro tipo de problema é que o foco em apenas uma área do problema, né, ignora as inter-relações que este problema tem com outras áreas, com outros elementos organizacionais. E isso certamente pode levar a uma solução simplista. Quer dizer, eu vou tomar uma solução que vai ser extremamente pequena, desconsiderando que aquele problema tem outras implicações, né? Então, isso vai afetar sobremaneira e vai impactar de uma maneira imprevisível aquela solução em um futuro próximo, com toda certeza. E, por fim, uma vez definidos os problemas e as soluções que eu implementei, né, elas são sempre vistas por mim como sendo válidas, né? Então, o pensamento linear acaba ignorando a natureza rápida das mudanças dos ambientes de negócio, né? Então, eu sempre penso no pensamento linear, eu acabo entendendo a empresa como um objeto estático, né? Que não tem muitas relações com o ambiente, que não vai mudar, que ela vai ser difícil de absorver qualquer tipo de mudança que o ambiente possa fazer. Então, esse tipo de pensamento, ele pode provocar esses problemas graves na minha organização, ok? No que se refere ao tipo de pensamento sistêmico, né, nós temos uma outra abordagem ao pensarmos sistemicamente, né? A gente parte sempre da ideia, né, e supõe que os problemas estão relacionados a uma situação e que as soluções não apenas os resolvem, mas terão impacto no restante da organização. Então, vejam, uma abordagem completamente diferente da abordagem linear, né? Eu sempre imagino que o problema teve uma causa, essa causa ocorreu num determinado contexto, portanto, numa situação, e que ao
tomar uma decisão, né, ao resolver aquele problema, né, eu não apenas vou resolver aquele problema, mas eu vou gerar outros, né? Aquele problema certamente vai impactar em algum outro órgão, departamento, setor da organização. Então, essa abordagem, eu já parto para a tomada de decisão imaginando que tudo que eu for resolver vai gerar algum impacto em algum lugar. Então, portanto, ao pensar na solução, eu preciso também pensar em minimizar esses impactos. Então, é necessário, né, num pensamento sistêmico, avaliar qual a melhor forma de serem resolvidos os problemas e como é que a gente pode afetar o minimamente possível os outros elementos que vão compor ou que estão relacionados a este problema. Então, é difícil isso, né? É por isso que nós temos uma disciplina que se chama de tomada de decisões, porque não é simples esse processo, não ocorre de maneira fácil e muito menos simples. Ele implica planejamento, ele implica organização, ele implica diagnóstico, né? Ele implica todas aquelas fases do processo de tomada de decisão. Bom, também no pensamento sistêmico, os problemas não são vistos como simples, eles não são vistos como fáceis, eles são vistos como complexos, como relacionais, né? Um problema complexo, como a gente já falou, é aquele que tem diversas relações com vários lugares, com vários órgãos, com vários setores, com vários outros elementos da organização, de maneira que eu não sei onde ele começa, não sei onde ele vai terminar, eu não sei por onde eu vou começar a resolver aquele problema. Se eu começo a resolver ele por uma área ou por outra, né? Então, é um tipo de pensamento que vai exigir uma abordagem de trabalhosa, né? Planejada de resolução de problemas. Então, por esta razão, o pensamento sistêmico ele é extremamente valioso, né? Ele é extremamente importante hoje. Primeiro, porque ele tem uma relação muito mais direta com o que está acontecendo hoje na maioria das organizações, né? As organizações estão o tempo inteiro enfrentando problemas desta natureza e, portanto, os gestores precisam de estar preparados para tomar decisões em um contexto que tem essa natureza, né? Ele tem essa complexidade. Então, o tipo de pensamento sistêmico é o que a gente chama de um pensamento mais adequado, mais contemporâneo, mais realista, né? Mais voltado para o que ocorre hoje nas organizações. Uma vez entendido, né, os tipos de pensamento que norteiam o nosso processo de tomada de decisão, vamos agora compreender um pouquinho melhor os níveis de tomada de decisão, né? E a gente pode dizer que são 3 os níveis de tomada de decisão, ou seja, eu tomo decisões em 3 instâncias organizacionais, em 3 níveis organizacionais. A primeiro tipo de decisão, a gente chama de decisão estratégicas, e são aquelas decisões que são tomadas no nível mais alto da organização, né? No nível da alta direção, no nível onde o processo de decisão vai estar focado em problemas extremamente complexos, em problemas extremamente, muitos deles fora do alcance da própria organização, né? Por exemplo, como os problemas que estamos vivendo hoje, né? Da pandemia. Quer dizer, as organizações jamais poderiam prever há 2 anos atrás, ou até mesmo há 1 ano atrás, que este problema da pandemia pudesse afetá-las, né? Que elas em algum dia, em algum momento, a gente pudesse enfrentar um problema desse. Então, nenhuma organização estava preparada estrategicamente para enfrentar esse tipo de
de problema. Então, as decisões estratégicas são nesses níveis, são no nível em que as empresas precisam pensar em que rumos tomar, né, diante de um problema como o da pandemia, né, são problemas que estão voltados para qual os objetivos, as diretrizes, os valores estratégicos, né? Como que a empresa vai determinar, como que ela vai perceber, como é que ela vai entender esses fatores no ambiente externo, né? Como que esses fatores do ambiente externo afetam diretamente o seu negócio, né? Ao alcance das suas metas, a sua manutenção no mercado. Então, as decisões estratégicas estão voltadas para esse tipo de problemas, né? Então, no nível estratégico, é onde a gente encontra os problemas mais complexos que precisam de ser resolvidos. Depois nós temos um nível de tomada de decisão, que é o nível tático, onde as decisões são num nível abaixo da decisão estratégica, né? Então, é aquele nível intermediário da organização, onde estão ali uma gestão que intermedia o que a alta direção está definindo, né, e o que o nível operacional precisa fazer. Então, nas decisões táticas, né, se refere às decisões que são tomadas nos níveis dos gerentes de setores, de departamento, né, onde as decisões são mais específicas, são mais concretas, são mais voltadas para as ações. Então, o nível estratégico definiu que na pandemia o rumo dos negócios vão ser paralisados, né? E aí o nível tático vai então vai tomar a decisão de como é que vai transformar essa decisão macro, né, no nível operacional. Então, a decisão do nível intermediário vai definir que setores devem paralisar, quais os níveis que vão, quais os tipos de produtos que vão ser paralisados, quanto por cento vai ser de quanto por cento vai ser essa paralisação, qual o impacto disso vai gerar nos lucros ou nos prejuízos da organização. Então, o nível tático vai estar traçando algumas linhas, algumas metas para que o nível operacional execute, né? Então, as decisões táticas também são complexas, mas vejam, o grau de complexidade dessa decisão não envolve necessariamente uma análise aprimorada do nível do ambiente externo, porque isso já foi feito lá pelo nível estratégico. Envolve decisões mais práticas, mais operacionais, mais específicas e voltadas para a ação da empresa, né? E por último, nós temos aquelas decisões que estão voltadas para o nível operacional, e essas são aquelas mesmas decisões mesmo do nível diário, né? Que vai determinar como é que vai ser a operação do setor de compras depois da pandemia ou durante o período da pandemia, né? O que vai ser comprado, o que vai ser diminuído, como é que vai ser os investimentos neste período, né? Como é que a empresa vai conseguir se manter ali, vai operacionalizar aquelas táticas que foram definidas pelo nível tático. Então, ela vai operacionalizar exatamente aquilo que foi definido no nível de decisão tático, né? Então, a operação é realmente o cumprimento das metas, é o cumprimento do que já foi estabelecido de ação pelo nível tático. E o nível tático vai cumprir as decisões estratégicas que foram estabelecidas no nível da alta direção. Neste último tópico da nossa aula de hoje, vamos falar dos estilos de tomada de decisão. A gente pode dizer que são 4 os principais estilos de tomada de decisão dentro da literatura, né? Aí nós vemos nesse slide que
temos um estilo diretivo, né, que é um estilo onde eu tenho uma baixa tolerância para incerteza, ou seja, é mais tranquilo o meu ambiente, e nesse estilo diretivo, né, ele é focado, né, na lógica, no curto prazo, na eficiência, né, na rapidez e na busca por resultados extremamente satisfatórios. Portanto, é um ambiente assim, onde está muito estruturado, então eu posso me dar o luxo de me preocupar mais com a questão da eficiência. Quanto mais eu caminho da esquerda para a direita, né, mas eu vou me orientando para as pessoas, né? Então, enquanto no estilo diretivo eu estou muito orientado para a tarefa, no estilo comportamental eu já estou mais orientado para as pessoas. E no estilo comportamental, portanto, então a minha preocupação é muito maior com as pessoas do que propriamente com as tarefas. Então, a minha tomada de decisão vai procurar entender, né? Vai ser mais aberta, eu vou procurar me dedicar, vou ficar atento ao que as pessoas estão pensando sobre o problema, ou vou tomar decisão com elas, ou vou me preocupar com o impacto que as minhas decisões terão junto às pessoas que trabalham ali comigo, né? Quanto mais eu saio da base, né? Portanto, né, eu caminho para a vertical, eu saio de um ambiente onde eu tenho uma certeza maior e vou caminhando para um ambiente de alta incerteza, né, eu vou precisar de um estilo completamente diferente. Então, eu tenho dois tipos de estilo quando eu caminho de um ambiente de baixa incerteza para um ambiente de alta incerteza. Eu tenho um ambiente de estilo analítico, e neste ambiente, quanto mais eu estiver próximo, né, eu estiver próximo eu caminhar da direita para a esquerda, mais orientado para a tarefa eu estou. Então, no estilo analítico, eu tenho uma alta incerteza e estou focado muito na tarefa. Então, como que é esse estilo de tomada de decisão? Os administradores são normalmente extremamente autocráticos, porque eles estão num ambiente de grande incerteza e estão mais focados na tarefa. Então, as decisões deles são mais autocráticas, eles precisam resolver aquele problema e tomam decisões, portanto, mais técnicas, mais racionais, né? Mas também mais inovadoras, porque estão focadas em resolver um problema na tarefa e porque tem um ambiente de grande incerteza, né? E no estilo conceitual, eu estou um pouco mais focado nas pessoas, mas tem um ambiente de alta incerteza. Nesse estilo conceitual, onde eu tenho um foco nas pessoas, mas me encontro num ambiente totalmente desestruturado e de grande incerteza, os administradores tendem a ser mais participativos, criativos, né? As decisões valorizam aí a realização, o reconhecimento e a interdependência, né? Nos próximos slides nós vamos ver cada um desses 4 estilos de tomada de decisão um pouco mais detalhadamente. Vamos detalhar um pouquinho mais agora o estilo de tomada de decisão diretivo, né? Relembrando, esse estilo de tomada de decisão diretiva, ele está mais voltado para um ambiente de baixa incerteza e está mais orientado a tarefas. Então, nesse estilo, né, os administradores
são mais lógicos, eles são focados no curto prazo e a preocupação deles é muito com a eficiência, né? Eles não se sentem confortáveis em situação de pouco estruturadas, né? Então, o administrador, o tomador de decisões diretiva, ele precisa de um ambiente estruturado, ele precisa de tomar decisão com base em regras, em procedimentos que existem na organização. Então, é o típico tomador de decisão que está naquele modelo muito programado, né? Ele precisa de ter a regrinha, ele precisa de ter o aval da organização, aquilo precisa ter sido já estabelecido como um procedimento. Então, o próprio nome já diz, é um estilo diretivo, ele precisa de direção para tomar a decisão. Então, ele vai precisar muito mais de regras, de apoio, de normas, né? E daí sim ele vai tomar a decisão porque ele está ele está extremamente orientado. No estilo de tomada de decisão comportamental, né, os administradores continuam ainda num ambiente de incerteza, mas estão muito mais orientados para as pessoas. E porque estão mais preocupados com as pessoas, eles adotam um estilo de tomada de decisão que é mais comportamental. Nesse estilo, né, eles são normalmente tomadores de decisão que estão mais abertos, que são mais comunicativos, que estão mais preocupados com as relações humanas, né? Mais voltado para os impactos que as decisões deles podem ter em relação a quem trabalha com eles, né? Estão preocupadíssimos com o desenvolvimento das pessoas, né? Com a forma como as pessoas executam suas metas, tentam ajudar as pessoas a cumprir essas metas, né? E procuram muito mais aconselhar e convencer, né? Do que ordenar, né? Então é um estilo de tomada de decisão que pode ser adotado no ambiente de incerteza, né? E que esse estilo está muito mais voltado para as pessoas do que para a tarefa. Então a preocupação dele é muito mais em, olha, deixa eu contribuir aqui, ver como é que essas pessoas estão fazendo as coisas e fazendo com que elas melhorem a maneira de fazer, então vou me preocupar com elas, vou deixá-las tranquilas para que possam fazer melhor, do que preocupados com a tarefa em si. No estilo de tomada de decisão analítico, né, os administradores estão num ambiente de alta incerteza, né? Isso significa que é um ambiente desestruturado, é um ambiente incerto, né? Um ambiente difícil de ser percebido, de ser analisado, né? E, ao mesmo tempo, esse estilo acaba se orientando mais para a tarefa, né? Porque ele está no topo, né, daquela matriz que a gente fez e muito focado no ambiente de certeza e muito focado nas tarefas. Então, os administradores, nesse estilo, eles privilegiam a tomada de decisão mais autocrática, né? Eles estão focados na tarefa mesmo, né? Precisam resolver um problema que vai exigir uma capacidade das pessoas executarem coisas, né? Vai exigir que elas tenham técnicas, habilidades, né? Que sejam racionais, né? E que se paute em dados concretos, objetivos, né? Então, isso vai requerer muita informação, vão considerar múltiplas análises, alternativas, né? Vão buscar soluções complexas para os problemas. Então, esse é o tipo do tomador de decisão, né? Que vai precisar muito de
de cumprir aquelas fases e aquelas etapas no processo de tomada de decisão, né? Porque ele está num ambiente incerto, ele está num ambiente que exige e que precisa de técnicas e de capacidades e de habilidades das pessoas. Então, ele vai precisar de buscar isso e, portanto, ele vai focar muito na tarefa das pessoas, no cumprimento dessas tarefas, na análise de como essas tarefas precisam ser feitas, né? Vai perceber, vai analisar diversas alternativas para se cumprir essas tarefas, né? E ele também vai pensar nos problemas de uma maneira complexa, né? Por quê? Porque ele está num ambiente de grande incerteza, né? O último estilo que nós vamos estudar na nossa aula de hoje é o estilo conceitual. O estilo conceitual, embora esteja também num ambiente de alta incerteza, ele tem uma orientação mais voltada para as pessoas. Isto significa que é um estilo de tomador de decisão que vai envolver mais as pessoas, que vai envolver mais a capacidade delas de colaborar, que vai buscar uma tomada de decisão que requer a criatividade, né? Então, esse tomador de decisão, embora use também todas as etapas do processo de tomada de decisão, como o tomador de decisão analítico, o tomador de decisão conceitual está muito mais focado nas pessoas, né? Envolvendo elas mais efetivamente nesse processo de forma colaborativa e num apoio mais efetivo nesse processo de tomada de decisão. Bom, com essa discussão, nós concluímos a nossa aula de hoje. É importante que vocês percebam, né, que tanto os níveis quanto os estilos de tomada de decisão ou os tipos de pensamento, né, são concepções que norteiam o processo de tomada de decisão de qualquer administrador, né? Então, é importante que vocês analisem um pouco melhor o que nós discutimos nessa aula e que vocês considerem, né, que todos esses aspectos vão nortear o nosso processo, né? Nossa maneira de tomar decisões. E o que fica extremamente evidente principalmente quando falamos do estilo de tomada de decisão, é que nós devemos adotar um estilo, né, dependendo do ambiente de incerteza que nós estivermos, né? Se for baixa incerteza, nós podemos podemos ficar entre o estilo diretivo ou comportamental, né? E se a gente estiver num ambiente de alta incerteza, o ideal é que a gente fique no estilo analítico ou conceitual, né? A nossa orientação para a tarefa ou para pessoas tem muito a ver também com o nosso estilo de ser e de agir e até mesmo estilo gerencial, mas é importante que a gente tenha aí um equilíbrio entre orientação para tarefas e orientação para pessoas, ok? Bom, com essa fala, eu encerro a nossa aula de hoje e me coloco à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, tá? Vocês podem fazer isso pelo e-mail, que vocês têm já no portal do aluno, né? Todos têm, e também pelo próprio portal do aluno da Unifacp. Espero que vocês tenham entendido, né? E até a nossa próxima aula. Um grande abraço.